pessoal, esse é o nosso estudo número 4, Tempos Difíceis. Esse estudo de hoje é baseado no Guia de Estudos do Livro de Apocalipse de Mike Bickle. Eu gostaria até, se vocês puderem fazer um download desse audiobook ou desse PDF desse livro, para a gente poder acompanhar, seria maravilhoso. Depois eu passo por text message, ele é o pastor do International House of Prayer. E é maravilhoso, tenho aprendido muito. Então hoje nós vamos dar início ao livro de Apocalipse e vamos estar estudando alguns dos sinais, das marcas, né? Aquilo que pode ser símbolo, aquilo que pode não ser símbolo, para que a gente possa então entender o livro, para quando a gente ler o livro a gente entender, tá bom? Então vamos lá. O livro de Apocalipse nos dá informação sobre o final dos tempos, mais do que qualquer outro livro da Bíblia. E ele foi escrito para ajudar o povo de Deus, né, ao longo de toda a história, a perseverar e vencer. Agora, mais especificamente, né, a geração dos dias, que se sabe, da grande tribulação. Então, para a igreja, né, esse livro foi escrito mais para a igreja do fim dos tempos. E o livro do Apocalipse é um guia de oração profética. Então nós vamos aprender muito aqui com ele. Bom, a estrutura de Apocalipse, através desse estudo deste pastor, é dividida em 4 partes e são 5 sessões na última parte, na quarta parte. Nós vamos ver a parte 1, que é Apocalipse 1, que é a introdução ao chamado de João para profetizar o fim dos tempos. João descreveu 18 verdades sobre a majestade de Jesus, que modelaram a sua forma de profetizar acerca do fim dos tempos, né? E essa verdade tem o intuito de nos equipar. A parte 2 vai de Apocalipse 2 a 3, que são a carta às 7 igrejas. Jesus deu carta a essas 7 igrejas como instruções, né, para alcançar vitória sobre os pecados. E hoje nos sinalizam áreas das quais nós devemos igualmente obter vitória. A parte 3 é de Apocalipse 4 a 5, é sobre a sala do trono, onde Jesus toma o livro, e esse livro contém a escritura, que é o título de propriedade, onde Jesus no fim vai resgatar a igreja. A parte 4, Apocalipse 6 a 22, tem todo o histórico do plano de batalha de Jesus, incluindo a grande tribulação, o anticristo, tudo que vai acontecer nesses finalmente, tá bom? E é nessa parte que é dividida em 5 sessões cronológicas, e cada sessão é seguida por uma explicação que ele chama angelical, que nos ajuda a entender a sessão cronológica anterior. Então, as 2 principais características que nós vamos ver no livro são 5 sessões cronológicas com 5 sessões angelicais, né, que são as explicações. E tudo isso, né, a gente vai poder então estar aprendendo a identificar a palavra de Deus, porque o livro de Apocalipse, porque todas essas sessões, elas funcionam como um parênteses, né, colocando o enredo da história em pausa e explicando por que disso. Então, nós vamos ver a parte das trombetas, a parte da ira de Deus, por que o Senhor, a justiça dele é tão severa, e quando o anticristo passar por aqui, todos esses episódios de Apocalipse. A sessão cronológica que nós podemos ver, número 1 é o juízo dos selos, né? E a explicação angelical é que nós recebemos proteção dos juízos e da apostasia. Então, descreve o selo como uma proteção física e espiritual. Então, preste atenção que quando os selos são abertos, eles não são para os cristãos, eles são para o povo que está se perdendo, tá?
sessão cronológica número 2, da 4, é o juízo das trombetas, e isso já sobre o reino do anticristo. E quando as trombetas soarem, o anticristo já estará na terra, de acordo com este estudo. E a explicação que ele dá para isso em Apocalipse 10, de 11 a 13, é que a gente recebe a direção através desse grandioso incremento do ministério profético. Nós vamos então ver o Espírito Santo agindo através desses profetas na terra. A terceira sessão cronológica é de Apocalipse 11, 14 a 19, é a procissão da segunda vinda e o arrebatamento da igreja. Então, na visão deste pregador, ele acredita que a igreja irá subir depois dos 3 primeiros anos e meio. Nós aqui não vamos discutir pré-tribulação, pós-tribulação, pré-milênio, como eu falei desde da primeira aula, lembra? Falei, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é a igreja se preparar para o encontro com Jesus. Se antes ou depois, né, aqueles que defendem veementemente que a igreja vai subir antes, e se eles estiverem errado? E aqueles que defendem que a igreja sobe depois, e se eles estiverem errado? Então, em caso de dúvida, põe o cinto de segurança. Vamos fazer aquilo que Jesus falou. Vamos ter equilíbrio nas coisas, né? E nós vamos viver, se for para ver ou para estar na glória com o Senhor, nós temos que estar preparados, amém? Então, nesse caso aqui, que a gente está falando da sessão 2, é o tempo já do Senhor trazendo o governo dele na terra, né? E essa que eles chamam de procissão da segunda vinda de Jesus. Então, nessa procissão, primeiramente, Jesus fará uma jornada ao redor do planeta para arrebatar os santos, e a palavra de Deus está em Apocalipse 1:7, que diz que todo olho verá. E depois ele atravessará a terra de Edom, que é na Jordânia atual. Isso está em Isaías 63, de 1 a 6, para finalmente entrar em Jerusalém pelo Monte das Oliveiras. Então, a explicação angelical desse confronto é que o sistema e perseguição do anticristo contra os santos requer uma tomada de poder bem forte do Senhor Jesus. E aí, nesse caso, é quando acontece a guerra do anticristo com Jesus. Bom, a tomada 4, ou seja, a sessão cronológica número 4, é de Apocalipse 15 a 16, e é o juízo das taças. Destroem a infraestrutura maligna na sociedade, e a explicação que eles dão para isso é de Apocalipse 17 a 19, no versículo 10, termina no versículo 10. É a sedução da religião maligna da Babilônia, que irá penetrar e infiltrar nas estruturas da sociedade, exigindo total destruição da Babilônia. Então, descreve a queda da Babilônica. E, por fim, a quinta sessão cronológica em Apocalipse 19, de 11 a Apocalipse 21, 8, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e a explicação disso está em Apocalipse 21, 9, é a restauração de todas as coisas. Então, descreve a vitória da noiva. Amém? Então, queridos, tudo isso nós vamos ver, obviamente, com calma. Eu dei assim uma pincelada que você pode reward, forward, e tentar me acompanhar, pausa, escuta, anota o que tiver de dúvida, mas esses tópicos todos que eu te dei, isso tudo nós vamos estudar com calma, tá bom? Hoje eu quero falar para vocês de alguns símbolos do Apocalipse, para que quando a gente lê o Apocalipse, a gente já entender o que esses símbolos querem dizer, ok? Então são 7. Então vamos ver que algumas pessoas costumam dizer que o Apocalipse ele tem mensagens simbólicas. Bom, muito pouco, para falar a verdade.
o Apocalipse é uma linguagem que é a realidade. Quando a mensagem é simbólica, o próprio texto claramente vai falar sobre isso. Então vamos ver algumas mensagens simbólicas e suas traduções que o próprio texto deu, ok? Então, quando Jesus, por exemplo, disse a João que os 7 candeeiros de ouro são símbolos ou representam as 7 igrejas, está em Apocalipse 1:20. E as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E Daniel também utilizou suas profecias alguns símbolos que João também utilizou. Então, se você for em Daniel 7, de 3 a 7, Daniel 12, Daniel 17, Daniel 8, versículo 4. Daniel profetizou sobre o anticristo, exemplo, como sendo uma besta que irá reinar sobre o que? O reino maligno. Está em Daniel 7:7. E com um suporte de 10 reis que simbolizam o quê? Aqueles 10 chifres, tá? Então tem vários, depois eu posso passar todos os textos bíblicos. Portanto, os eventos no Apocalipse, eles têm que ser interpretados literalmente, pelo significado simples. Eles não podem ser interpretados como algo simbólico, porque essa simbologia ela já vem explicada no próprio texto. Então, vamos lá ver quais são os principais símbolos do Apocalipse. Número 1, se você quiser anotar, o dragão. É um símbolo que representa quem? Satanás. Então, eu vou te dar os versículos. Está em Apocalipse 12:3, no 4, no 7, são versículos, né? Versículo 4, 7, 9, 13, 16 e 17. Depois, Apocalipse 13, versículo 2, versículo 4. Apocalipse 16, versículo 13. E Apocalipse 20, versículo 2. Então, queridos, a besta é um símbolo que representa o anticristo, tá? Você vê isso em Apocalipse 13, 14, 17, 19, 20, porque ele é chamado de besta 36 vezes no Apocalipse, entendeu? Então, outra besta que o Apocalipse fala é um símbolo que representa o falso profeta. É chamado de quê? De outra besta. Mas é chamado somente uma vez, em Apocalipse 13:11. Todas as outras vezes ele é referido como falso profeta. Apocalipse 13, 11 a 17, 16, 13, 19, 20 e 20, 10. Ok, e as 7 cabeças? As 7 cabeças são 7 impérios mundiais da história que perseguiram Israel, o Egito, a Assíria, a Babilônia, a Pérsia, a Grécia, Roma e o Império Romano, que foi restaurado, e você vê isso em Daniel. O que são os 10 chifres? Representam a futura confederação de 10 nações que reinarão simultaneamente nas suas nações, enquanto fazem um acordo entusiástico e uma parceria em conjunto, debaixo da autoridade do anticristo. Está em Daniel 2, de 41 a 42, Daniel 7, Daniel 20, está em Apocalipse 12, 3, 13, 1, 17, ok? O outro símbolo que é falado, a meretriz Babilônia, será um sistema mundial religioso e econômico inspirado por demônios, baseado na cidade reconstruída da Babilônia, perto de Bagdá, no Iraque. Então já tem na Bíblia, inclusive, o local onde essa cidade estará localizada. A Babilônia será o quê? O quartel-general do Império do Anticristo. Isso está em Apocalipse 17 a 18, Isaías 13 a 14 e também o 21, e Jeremias 50 a 51. A meretriz seduzirá muitas pessoas a pecar e perseguir os santos. Outro símbolo, mulher com filho varão. Filho varão é Jesus. É o remanescente fiel de Israel,
por toda a história. Está em Apocalipse 12, de 1 a 5. Satanás pelejará contra a semente, que são quem? Os cristãos gentios, ok? Então, veja bem, nós olhamos aqui alguns símbolos que já são explicados na própria palavra. Então, nós podemos ler a palavra de Deus já entendendo quem são esses personagens, ok? Nós vamos estudar sobre essa primeira sessão cronológica dos juízes, do juízo dos selos, tá? Os selos, eles foram abertos por Jesus, o Cordeiro, né? Apocalipse 6:1 fala: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. O primeiro selo, queridos, é o cavalo branco. Segundo o estudo, o cavalo branco é uma agressividade política do anticristo. Está em Apocalipse 6, de 1 a 2. Os selos, eles vêm antes da trombeta, ok? Então isso já pode estar acontecendo. O segundo selo é o cavalo vermelho, derramamento de sangue e guerra, ok? Esse é o segundo cavalo. Está em Apocalipse 6, 3 a 4. O terceiro selo é o cavalo preto, fome e crise econômica. Está em Apocalipse 6, de 5 a 6. Quarto selo é o cavalo amarelo, que é o quê? As pestilências e morte de 1/4 da terra. Tem Apocalipse 6, de 7 a 8. Inclusive, eles falam que esse cavalo é meio que esverdeado mesmo, da cor de uma bactéria, de um vírus. O quinto selo é o mover de oração. O que você acha? Atmosfera espiritual. É uma liberação dos juízos de Deus. Está em Apocalipse 6, de 9 a 11. O sexto selo são distúrbios cósmicos, distúrbios da galáxia, a atmosfera natural, é crise no céu, no cosmos do céu, de 6, 12 a 17. E o sétimo selo é a oração ungida, é uma atmosfera celestial, né, que o anjo recebe esse incenso, que leva para o Senhor, e aí começam as 7 trombetas, que está em Apocalipse 8, 9. Então, a divisão do livro do Apocalipse passa agora para uma segunda sessão cronológica, que é o juízo das trombetas. Está em Apocalipse dos capítulos 8 a 9. Os juízos das trombetas são sobrenaturais, são uma maneira sobrenatural de Deus como que enviar um recurso contra o anticristo, né? Então, as 7 trombetas, elas são ilustradas em Apocalipse 8, 2 e de 9 a 21. Então, a primeira trombeta é suprimento de comida, queima de 1/3 da vegetação da terra. Isso já é no governo do anticristo. Isso vai acontecer durante o governo do anticristo. A segunda trombeta, suprimento de comida também, é a destruição de 1/3 dos mares e terra. Está em Apocalipse 8, de 8 a 9. A terceira trombeta é suprimento de água, envenenamento de 1/3 da água potável da terra. Está em Apocalipse 8, de 10 a 11. Desculpa. A quarta trombeta é luz e energia, escurecimento de 1/3 da luz na terra. Tá? Em Apocalipse 8, de 12 a 13. A quinta trombeta é tormento, é liberação da praga demoníaca de gafanhoto. Nós vamos ver aqui pragas do Egito voltando. Nós não, porque nós vamos estar com o Senhor. Apocalipse 9, de 1 a 12. A sexta trombeta é a morte. Morte de 1/3 dos homens por demônios. Leia em Apocalipse 9, 13 a 21.
E a sétima trombeta é derrota. Então é nessa que inicia o que eles chamam de a procissão da segunda vinda de Cristo. Inicia então a vinda de Jesus definitiva. Apocalipse 11, de 15 a 19. Então nós vimos uma série de coisas hoje, bastante informação, bastante coisa para vocês digerirem. Vai escutando, dando pausa, voltando se não entendeu. E qualquer dúvida, sexta-feira, às 7 horas, a gente se encontra no Skype para tirarmos essas dúvidas. E se você quiser mandar para mim também no meu WhatsApp, pode mandar, tá bom? Porque daí a gente já vai trabalhando aí a resposta e já vamos estudar juntos. Mas, por favor, queridos, leiam os textos. Vamos entrar de cabeça no estudo, né, do Apocalipse, porque os tempos estão se abreviando e eu creio que a igreja precisa estar pronta. Uma coisa que eu escutei de um pregador e eu gostei muito e vou repeti-la aqui para vocês. A igreja que é faminta, ela sai, as ovelhinhas que são famintas, elas saem do aprisco para procurar comida em outro lugar. E elas são facilmente tragadas pelo lobo, pelo inimigo, pelo secularismo, pelas falsas doutrinas. Então, eu acredito muito nisso, que uma ovelha bem alimentada, ela não quer sair de perto do pastor. E eu quero que você se alimente. E mesmo que você é novo na fé, isso pode ser um pouquinho de caldo grosso para você, uma comida muito difícil, né, de digerir. Vamos junto aqui que nós vamos poder um ao outro ajudar e um ao outro ensinar e Deus vai dar graça, porque esse é o momento que nós temos, que estamos em casa, que estamos aí, né, chegando mesmo a um tempo distinto da palavra de Deus, é o tempo da gente aprender realmente sobre a segunda vinda de Jesus e o Apocalipse. Então que o Senhor te abençoe, te dê um tempo aí maravilhoso de estudo. Estamos juntos na sexta-feira. Deus abençoe. Tchau, tchau.